A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, né? Hoje a gente vai terminar o livro de Gênesis, né? A gente termina o livro com a morte de Jacó, e na morte dele ele abençoa todos os seus filhos. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho aí para receber as notificações. Não se esqueça de curtir, compartilhar. É bom para o crescimento do canal, né? O objetivo do canal não é propagar igreja, não é propagar religiões, placas de igreja, nada disso. É simplesmente propagar a palavra do Senhor, e a palavra verdadeira, ou seja, a Bíblia Sagrada. Agora a gente vai ver o capítulo 49, que Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rubens, tu é o primogênito, minha força e o meu princípio de vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Aqui ele lembrando, né, que Rubens deitou com uma de suas esposas, né? Então o contaminaste, subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Foram os dois que mataram os que desonraram a Diná, sua irmã. Né, porque eles, eu não me lembro o nome, gente, como eu falei, a minha cabeça, eu não me lembro o nome do príncipe, né, que deitou com Diná, mas se propôs a se casar com ela, pois realmente a amava, mas descumpriu o que era honrado aos hebreus, que a relação deveria acontecer somente após o casamento, né? E ali aconteceu antes do casamento. Então, o que aconteceu? Simeão e Levi, durante a noite, foram lá e mataram todos, né? E ficaram com as mulheres e as crianças para seus escravos, né? Para seus servos, aliás. Na época não usava esse termo escravo. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os divirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente.
Ele levará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinhos e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. E o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que mordes os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta. Ela dá palavras formosas. Serva aqui não é serva de pessoa, de servidão, é serva do cervo, né? Do animal cervo, né? A fêmea do cervo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, isto é, o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego a meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura, que foi quando Sara morreu, né? Ali já sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. Então foi recolhido ao seu povo. Imagina só a emoção desse momento, né? Porque ali todos viram que realmente era o fim, mas assim, o fim carnal, né? Porque todos, sendo hebreus, já sabiam da vida eterna, né? Sabiam que Deus tinha algo melhor preparado para cada um de nós.
Mas uma coisa que vocês, não sei se vocês prestaram atenção, ele não falou nada sobre Diná, né? Ele falou só sobre os homens, porque é exatamente isso, naquela época, somente os homens que eram abençoados, homens eram homens de guerra, né? As mulheres, tanto que a mulher ela foi feita para ser ajudadora ao homem, né? Por quê? Porque não convém que o homem fique só, né? Ele precisa de uma auxiliadora, mas em tudo sempre o homem, né? O homem ele é o varão da casa. Não que para isso, não que ele tem que ser machista, não, eu que mando tudo, eu que faço tudo, né? Não é bem por aí, né? Tem que haver conversa, tem que haver discussão entre os dois e um entendimento, a compreensão entre os dois. Mas o que se manda é que o varão é que toma conta de tudo e mulher toma conta da casa, isso naquela época, né? Hoje nós temos direitos iguais, mas naquela época mulher, por exemplo, não poderia entrar nas sinagogas, né? Porque na época não podia. Então a gente vai ver histórias aqui. Agora eu não me lembro realmente se são histórias bíblicas ou se foi alguma coisa que eu vi aqui que mulheres se disfarçavam para entrar nas sinagogas e para ouvir a pregação, para ouvir os ensinamentos, né? Mulheres não poderiam entrar nas sinagogas, né? Os cabelos, por exemplo, como um véu, né? Para cobrir a sua beleza, né? Para que não se chamar... não, aliás, eu não sei explicar direito sobre esse negócio do cabelo, mas vai falar sobre isso aqui na Bíblia. A questão é que chefes somente homens, né? Vamos dizer assim, para um popular, né? Um popular de hoje era isso, chefes somente homens. Por isso que a Diná aqui não recebeu bênção, porque ela era mulher. Então a mulher ela ia ter a bênção do marido com a qual ela se casasse, ou seja, na realidade ela não se casaria, porque como ela foi desonrada, ela não se casaria. Na realidade, ela viveria para ser tia, né, como dizem, né? Seria para cuidar realmente dos filhos, dos sobrinhos, né, dos filhos de seus irmãos e viver ali com seus irmãos, né? A não ser que, porventura, eu não me lembro que na Bíblia se fala alguma coisa sobre o futuro de Diná, né, pelo fato dela ter sido desonrada e tal, se realmente houve alguém que a aceitasse assim. Mas isso a gente vai ver futuramente, né, mas eu não me recordo de ter algo do tipo aqui na Bíblia. Até mesmo porque naquela época não era algo comum. Uma mulher desonrada, uma mulher sem virtude era uma mulher desonrada, né? Então, uma mulher que não era mais virgem, ela era desonrada e assim ela era rechaçada, né? No caso aqui, a família era grande, era de uma boa família, e o acontecimento ficou entre eles ali, porque foi no deserto praticamente que tudo aconteceu ali, foi numa nação estranha, então praticamente só a família ali é quem sabia do acontecido, né? Mas vamos ver mais para frente se fala algo sobre isso, né? E para finalizar, a gente vai ver o luto por Jacó, no capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Então os médicos o embalsamaram a Israel. A viagem até Canaã seria muito longa, então o embalsamento seria exatamente para isso, porque a carne apodrece, né? Isso aqui é podridão. Os vermes comem, né? E verme da própria carne, né? Não é coisa de fora que vem, não. É a própria carne que fabrica esses vermes e acaba comendo, né? Então, o embalsamento é para que mantivesse o corpo intacto
e não ocorrer a decomposição. Isso, lembrei. Era por isso que eu estava enrolando um pouquinho, que eu estava tentando lembrar a palavra. Era para não decompor o corpo. E assim conseguiste chegar inteiro até a terra de Canaã, até a terra de Macpela, para que pudesse ser feito o sepultamento, né? E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, peço-te que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto os carros como gente a cavalo. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: E este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-se-lhe os seus filhos assim como eles ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova no campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, o heteu, em frente de Mamre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos com que ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Estamos aqui para ser teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viveu José, os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro,
mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. Então o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito, né? E essa foi a história de José. Eu falei sobre a ordem cronológica, assim, pela Bíblia, a próxima leitura seria Êxodo, mas eu tenho a ordem cronológica anotada e eu não me recordo, assim, de memória, e eu não tinha percebido que já estava no final de Gênesis. Mas amanhã a gente vê qual que vai ser o próximo livro, né? Mas história maravilhosa, né? Bom, na Bíblia a gente tem muitas histórias maravilhosas, né? Isso nos serve de exemplo exatamente para ver que tudo na vida tem um propósito, né? Às vezes a gente encontra uma pedra de tropeço e se irrita por causa dessa pedra de tropeço, né? Se acaba irando com ela, sendo que na verdade ela é apenas um desvio ou uma, como se diz assim, ela é apenas uma parada para você a esperar, porque ali na frente vai acontecer algo e para que você não esteja lá no momento, né? Então, nunca murmure, nunca questione a Deus, né? Sempre agradeça a Deus, sempre clame ao Senhor, sempre louve ao Senhor, mas nunca questione ao Senhor pelos seus caminhos, pelos seus desígnios, pelos seus acontecimentos, né? E nunca murmure, porque Deus detesta murmurações. Muita gente murmura, mas é aquele famoso ditado, né? Reclama de barriga cheia. O importante é que aqueles que andam no caminho do Senhor nunca falta o pão de cada dia, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Deus, por tuas palavras, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.